Para mim, esse documento é impressionante, pois veio de 2012, ou seja, há 8 anos, já há um tempinho. A primeira parte do documento fala de inundações e como deveria ser a resposta do governo para isso, caso haja inundações. E a outra parte do documento fala de análise de risco e da proteção da população contra uma pandemia de vírus, como o mod SARS. Eu tenho esse documento aqui comigo. E para mim é impressionante, porque é como um esquema do que estamos vendo atualmente no mundo. Na verdade, isso espelha de maneira tão exata que é como um roteiro. É incrivelmente interessante. Se eu pudesse voltar aos filmes produzidos, tais filmes também são roteiros possíveis, ou resultados possíveis. Sempre falei em minhas palestras passadas sobre o mundo de Hollywood, que não é nada mais senão um teatro jesuíta. Será que estamos seguindo o roteiro? É uma possibilidade. Mais uma vez eu quero reiterar, não se trata de isso ser ou não real, mas do possível resultado acerca das ramificações proféticas de tal surto. Quando eu analiso este documento, lembre-se, é de 2012, já faz um bom tempo. Aparentemente, foi mais ou menos quando o coronavírus fez sua aparição na própria Alemanha e foi rotulado como um possível veículo desse tipo de pandemia. O documento nos dá uma análise de como isso terá seguimento e pergunta: qual é a probabilidade disso ocorrer? E o próprio documento responde: altamente provável. Então isso vai acontecer. É um esquema sobre como reagir quando de fato vier a ocorrer. Tem uma tabela logo no início, onde analisam as ramificações e danos causados por um surto assim. Mais adiante, no documento, eles apresentam os números envolvidos. Ora, Angela Merkel recentemente fez um anúncio público com uma aparência bastante séria, onde disse que até 70% das pessoas poderiam ser infectadas com esse vírus. Também fizeram a mesma pergunta para esse Dr. Wolfgang Wodarch. E quanto às ramificações? E todas essas pessoas afetadas? E ele disse, sabe, se analisarmos uma epidemia, ou até mesmo um cenário comum de gripe, onde as pessoas ficam gripadas, e num dado período de tempo, pode chegar até 70% da população com gripe. Se você perguntar a alguém, você ficou gripado ano passado? A maioria das pessoas dirá que sim. E outras dirão que não. Eu me livrei da gripe esse ano, mas a maioria dirá que teve a gripe pelo menos uma vez. Ora, se alguns escaparam, 70% com gripe não é algo extraordinário. Mas se não há prova direta quanto a qual vírus causou essa gripe, tudo fica misturado nesse grande amontoado conhecido como gripe. Se você tem uma publicidade assim, então todo mundo passa a conhecer o vírus. Me impressionou ver que os Estados Unidos têm um artigo no qual o Dr. Mark Siegel disse: isso é muito estranho, pois ele tem todas essas pessoas, mas em primeiro lugar, ele não pode ir vê-las, porque elas estão infectadas.
Então, basicamente, deve-se entrevistá-las por telefone para saber do que se trata. E os kits de testes não estão à disposição da população para saber a qual vírus estão sendo realizados testes. Então, a maioria das pessoas não estão sendo testadas de fato, pois não há kits de testes disponíveis. Ora, não se vê essas pessoas. Elas estão em casa e não são testadas. Elas têm os sintomas, mas não se sabe se seriam apenas sintomas normais associados a uma gripe comum ou não. Nem os laboratórios vão testar? Claro, pois poderia colocá-los em risco de infecção. Isso é bem estranho. Se voltarmos a essa representação gráfica quanto aos efeitos disso tudo, ela está dividida em categorias. Quanto ao efeito aos seres humanos, quanto ao efeito ao meio ambiente, qual o efeito à economia e qual os outros efeitos. E nós vamos falar sobre alguns deles. Morte. Estão falando aqui sobre categorias de A a E. E o máximo em E é possível que esteja em 7,5 milhões de mortes como consequência. Então dizem que o impacto vai ser muito grande sobre os seres humanos, com uma probabilidade de 7,5 milhões de mortes. Pessoas lesionadas e doentes estão no mesmo número e na mesma categoria. Aquele que precisa de ajuda, mais uma vez, estamos falando de milhões. E agora uma categoria bem interessante, pessoas desaparecidas. Trata-se de um número relativamente alto. Se considerarmos que o máximo é 7,5 milhões, então o número de pessoas desaparecidas seria entre 1/3 e metade do total. É um número bastante alto de pessoas desaparecidas. Eles explicam dizendo que talvez tiveram que viajar e não voltaram, ou sei lá, simplesmente desapareceram. Quanto ao impacto ao meio ambiente, danos a certas áreas do meio ambiente, danos a certas áreas do meio ambiente, como construções, lençóis subterrâneos ou superfícies úteis, zero dano. Quanto ao reino animal, especialmente no setor agrícola, pode haver danos mínimos no que eles calculam. Então, os danos se relacionam mesmo aos seres humanos. A categoria é bem interessante, com danos máximos, e é a economia. A economia da população. Ou seja, o homem da rua. Não necessariamente as grandes empresas, mas a economia em geral. Parece haver um grande impacto. Além disso, o impacto sobre a ordem pública será bem alto. Isso significa que podemos esperar desobediência, protestos, tudo isso. A ramificação política será massiva. E a ramificação psicológica será massiva. Mas a herança cultural não sofrerá nenhum dano. Parece que a economia, especialmente a economia do povo, da humanidade em geral, e as ramificações políticas, sofrerão ao máximo. Mas o que me impressiona quanto a esse documento é o nível de detalhes, pois é um documento bem longo, tem umas 80 páginas, e temos talvez 2/3 somente falando sobre isso. Não vou tratar de todo o documento, mas quero ressaltar alguns pontos. Número 1. Essa pandemia será global. Será uma pandemia global. Pois é óbvio, porque não dá para conter um vírus. E qual será o vetor provável? Quem será aquele que causará o problema? O cenário é que se trata de um mod SARS hipotético, um vírus.
E dizem, por exemplo, SARS do tipo coronavírus, CoV.